dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse podcast, seja nas plataformas digitais aí de streaming, né, o seu agregador de podcast favorito, ou no YouTube, ou até mesmo no TikTok, não é? Giovanni Claudino aqui à minha direita. Tudo bem. Estamos até no TikTok. Não, olha, tem jeito. O inimigo tentou, lutou, mas a gente venceu. Sim, olha. Estamos botando os pastores tudo no TikTok. Exatamente. Então, é uma dancinha e uma palavra de Cristo. Uma dancinha e uma palavra de Cristo. Eu já alertei. O problema é ficar na dancinha e esquecer da palavra de Cristo. Tá, então deixa lá, né? Quem tá no TikTok vai receber com a notificação. O Santo Podcast em mais um episódio. Hoje nós estamos aqui no estúdio do Belas mais uma vez, em Joinville, Santa Catarina. Mandar um abraço para o Arthur, que está fazendo todo o suporte ali, maravilhoso. Um abraço para o Natan, para o Natalino, para a Mirtes, enfim. Para a galera do Bom Samaritano também, né, Giovanni? Galera muito boa, por sinal. Não, incrível, só material top, hein? Já fizeram dos 4 evangelhos. E barato, né? Barato. Vale a pena comprar para você que não tem habilidade nenhuma, não tem nem gosta de ler a Bíblia, tá. Esse material do Bom Samaritano te facilita em muito, porque ele te dá os tópicos certinho para você ler tudo, anotar. Vale muito a pena. Tá o quê? Tá R$19? Não. Não, R$9,90. R$9,90. Preço promocional R$9,90. Então, maravilhoso. Olha, falar com vendedor é complicado. O cara meteu um preço promocional. Sempre tá o promocional, então tá. Sempre, desde que nasceu. Que é para abençoar. E pesquisa lá, é O Bom Samaritano, né? O Instagram. Isso, exatamente. E aí peça lá os seus 4 evangelhos. Boa. É bom demais, tá? O esboço bíblico é muito legal. E também para o Marco, não é? Marco e Nascimento do Box 91. Isso, exatamente. Um abraço para vocês aí. Vamos para mais um episódio, não é, Giovanni Claudino? E hoje nós vamos receber um irmão muito amado, professador da fé pentecostal, entendeu? Hoje pastoreia o homem do manto. A Casa 126. O Pastor Neto com a gente aqui. Aí, meu irmão, tudo bem? Grande satisfação estar com esses brother aqui. Prazer imenso, pô. Pô, legal demais. Bom te rever. Bom revê-los. Pois a história de vocês é... Um ex-assembleiano. Quase isso. Quase isso. Pronto. Se converteu na Deus é Amor. Isso. Os caras... E fui escalando. Foi pra Assembleia, ficou mais 12 anos. Porque tem pessoas aqui que não conhecem ainda. Não, agora ele vai ter que falar a história dele, que senão a pessoa vai falar... Eu conheci o Pastor Neto, um ex-assembleiano que passou pela Deus e Amor. Não, aí tem que agora... Tem que falar. A biografia do cara é toda atravessada, né? Isso. Eu conheço o Neto há 12 anos, tá, Neto? Só pra tu saber, eu te conheço há 12 anos. Ele me conhece há 2, mas eu conheço ele há 12. Tá. Pô, já é uma pedaladinha, como então. Assim? Hein? Porque, né? Tá. Quem me conhece? Não, pronto. Só o Serasa e o SPC. Esse aí. Mas tem um candidato aí o que Senhor te conhece, irmão. Tá prometendo tirar, hein? Mas não dá mais, né? Isso. Mas antes de mais nada, vamos perguntar pro Neto aqui: Lula ou Bolsonaro? Tu vai fazer isso comigo? Não, aí o cara fala assim. Não, aí o cara fala assim, né, cara? Daí as pessoas já estão pensando: será que ele é um esquerdista infiltrado? Não, olha o tamanho da barba, já começa a julgar o cara e tudo mais. Bolsa de couro. Não, assim, isso, já começa o negócio. Pura. Não, mas estamos muito felizes de te receber aqui. É um irmão que tem pastoreado aí a Igreja de Cristo também na cidade de Joinville. Tem sido sério com as Escrituras e isso que a gente precisa, né? Irmãos que amem a Jesus acima de todas as coisas e entendem, né, a responsabilidade que é conduzir os irmãos, né, no caminho do Senhor. Então, fico muito feliz de receber os irmãos aqui e, cara, vocês pode se sentir já em casa aqui no nosso meio. Não, com vocês não tem como, né? Estamos em casa já. Nós nem iria trazer ele caso fosse tranqueira, né?
Não. É que a gente está atrás de um processo, né? A esperança que vem agora com o pastor Neto. Era isso que vocês queriam? Acharam? Cash? Pega, tá? Ai, que Deus tenha misericórdia. Pronto. A gente não tem advogado para essas coisas, tá? Então temos que manter pianinho o negócio. Tem tudo a ver o que a gente está falando aqui, porque hoje a gente vai falar sobre imperfeitos, né? Jesus. Somos imperfeitos e, consequentemente, Giovanni e Claudino, somos a Igreja de Cristo, mas carregamos as marcas ainda, né? nessa carne e somos imperfeitos. Vamos causar tristeza nos irmãos, infelizmente, né? Mas em meio a tudo isso, como viver em comunhão, né? Como viver em comunhão, como a gente caminha lado a lado, mesmo com tantas diferenças, né? Até mesmo, vamos supor, com placas denominacionais, como caminhamos juntos, como que isso funciona. Vai ser muito legal a gente conversar hoje sobre isso, né? Então eu vou pedir aí para que você que está na sua casa, ou você que preparou esse tempo para ouvir esse podcast, ou até mesmo tem gente na academia, eu já fiquei sabendo. É mesmo? Ouvindo o santo podcast. Não sei fazendo o quê. Né? E aí tá ali se exercitando, dá uma risada. Falando em academia, John, você parou já, né? Vamos nos ater ao tema. Ao tema, exatamente. Né? O John começou uma sexta, cara. Eu falei assim, ó, não sei por quê. Porque se começa na segunda já não vai na terça, imagina na sexta. Na sexta não vai na tem segunda. Sábado e domingo para dar aquela quebrada, né? Pra descansar. Isso. Mas que é o refrigério, né? Jesus. Mas enfim, temos aqui então o pastor Neto que vai falar com a gente. Temos ali também um eleitor de Bolsonaro que... Ai, meu pai amado. Enquanto não chegar o dia 30, Arthur, você vai sofrer. Não é eleitor de Bolsonaro, tá? Ele não é, mas a gente só pega no pé. Não, ali é. Mohamed Salah. A esposa, eu sondei. Eu sondei. Boa sorte que ele tem um microfonezinho lá, né? Tem, isso a galera não ouve, mas... E ele tem poder... E ele tem poder pra fazer o que ele quer, tá? Exato. É isso. Se ele quiser bloquear, cortar tudo, ele já corta. Já corta lá, ele já vai na raiz, tá? Vamos abrir aí as nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 1. Você pode abrir aí na sua casa. 1 Coríntios, capítulo 1, a gente vai ler do verso 1 até o verso 9. E aí eu peço, então, para que o leitor oficial Giovanni Claudino possa dar um tostão da sua voz. Que a princípio ainda está vivo, né? Isso. O outro lá não tá, mas eu tô vivo ainda. Né? Exato. Não, você segue, e graças a Deus por isso, tem muita lenha para queimar, né? E tem muita lenha para queimar. Tem, e gordura também. Exatamente. Se você não achou, diga misericórdia. Querido da igreja. Pelo amor do Pai. Sempre quis falar isso, cara. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhe foi dada por ele, a graça que foi dada por ele, em Jesus Cristo. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhe falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Maravilhoso. Amém. É que o Senhor possa iluminar você aí
nesse momento para que você possa compreender um pouco do que a gente vai conversar durante esse podcast. Bom, vamos lá. Muito bom. Forte, gostou da leitura? Não, a leitura forte, profunda. O homem fala no microfone e a gente já treme na base. Negócio forte, né? Vamos lá, meu irmão, o Neto tá por aqui. Era uma igreja um pouco problemática, digamos assim, né? É uma igreja um pouco problemática, Giovanni e Claudino. Derrubadinha. Nada que a gente possa comparar com hoje, né? Porque hoje tá voo de brigadeiro, né? Hoje não, o Giovanni, calma. Porque o Giovanni, ele gosta de ficar... Sabe, só dar aquele olhar pro lado mais forte do negócio. Mas, afinal de contas, né? Ele começa dizendo aqui: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com quem todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A igreja pertence a quem? Jesus. Pronto. Quando ele mandou isso pra mim, cara, essa pergunta, eu já falei, não vai dar bom. Pra onde tu quer ir? Pra onde que tu quer ir? Cara, essa pergunta pra mim, ela é uma pergunta daquelas fechada, de sim ou não. Tá. Ela só tem uma resposta. Uhum. Então, eu posso tentar aqui ficar dando voltas e voltas aqui, mas a resposta, ela é uma só. O dono da igreja é e sempre será, sempre vai ser Cristo Jesus. Uhum. Então, nós não temos outra resposta além dessa. Então, assim, cara, é muito objetivo isso, é muito claro e muito fácil de responder. Só que eu acho que não é a compreensão que muitos irmãos têm a respeito disso. Assim. Tá. Por quê? Porque eu vejo nos nossos dias a igreja se tornando um negócio de sucesso, assim. Onde eu fiz, eu comecei, eu plantei, eu reguei. Não tem aquela história de eu plantei, Apolo regou. Não. Eu plantei, eu reguei, eu dei o crescimento, eu fiz, eu estabeleci todas as coisas. Então, a igreja para alguns se tornou um negócio de sucesso. Fiquei sabendo há poucos dias que um empresário está investindo na cidade de Curitiba numa igreja. Ele chegou, alugou um lugar e vai contratar um pastor. Ah, tá. Peraí, deixa eu entender. Tá. Eu compro um terreno como se eu fosse fazer uma madeireira. Vamos supor, eu vou fazer mas não é uma madeireira. Aí você contrata, você fala, eu preciso de um cara que manje de comprar madeira, que saiba bem manusear e tal, sabe um mercado que eu tenho e tudo mais. Isso. No caso, esse empresário, ele mirou no meio evangélico. É um nicho de mercado. Entendi. A igreja, irmão, virou um nicho de mercado. E isso é o que tem me incomodado há muitos dias já. E é o que eu tenho falado ao longo de 1 ano e meio. E quando vocês me mandaram esse tema, eu falei, mano, tô em casa. Tô em casa. Tô caminhando aqui. Porque realmente a igreja se tornou isso. Então, é o que ele vai fazer lá, alugar um lugar, contratar um pastor da Hype e vai investir no negócio de sucesso que é a igreja. Né? Só que quando a gente leva a igreja como ela deve ser e como ela precisa ser, ela não se torna um negócio de sucesso. E a gente começa a enfrentar os problemas dela. Né? Sim. Então, claro, Coríntios é uma igreja complicada, muito complicada, né? Muito complicada. Depois, Paulo vai falar com os Gálatas, né? Que, meu Deus, Paulo já começa metralhando, né? Ele já nem ora, já nem dá graças pelos irmãos, ele já chega dando, me admiro vocês, né? Que se desviaram tão rápido. Ontem, pô, o que aconteceu que eu virei Foi só acabar a conferência e vocês se desviaram? Precisava sim. Exatamente, rapaz. Cara, e era uma igreja complicada? Era. Só que as igrejas, elas são assim mesmo.
A igreja, ela tem alguns problemas, ela tem algumas coisas que a gente precisa lidar com ela durante os dias. Pessoas imperfeitas frequentam ela. Exato. Exato. Então, o tema Imperfeitos é exatamente sobre isso, né? É sobre a gente estar congregando com gente que nem sempre pensa igual a gente, que nem sempre caminha como a gente caminha, nem sempre pensa como nós pensamos. E aí os conflitos aparecem, os conflitos começam a surgir, né? Então, quando você leva a igreja olhando para ela como ela deve ser, que é, quem é o dono dela? Cristo. Sim. Eu acho que a gente não pode criar uma utopia de achar que a igreja ela vai ser perfeita. Né? Isso nunca vai acontecer. Mas a gente pode levar ela de maneira sadia, numa sã doutrina, bíblica realmente. Sim. E se nós levarmos assim, ela de fato não vai ser um negócio de sucesso, cara. Ela não vai caminhar dando lucro, por assim dizer, né? Vai dar lucro aos céus, né? Mas não lucro financeiro. Bom demais. E é legal que o Neto coloca aqui, porque é alguém que também está pastoreando agora uma igreja, né, local. E com certeza, uma coisa é você ser o membro comum da igreja, outra coisa é você estar liderando um grupo de irmãos, e aí você acaba estando mais próximo até mesmo de outras lideranças, e aí o que acaba muitas vezes colocando em xeque, você mesmo fica triste muitas vezes de ver a motivação que alguns outros irmãos, a forma que eles enxergam e que tratam a igreja, né? E o membro, por exemplo, o irmão que está congregando ali, ele acaba, na minha visão, às vezes não compreendendo que também é aquele que lidera ali, ou o pastor, né, colocado lá nesse cargo e tudo mais, e enxergando, e a igreja enxerga ele nessa função dada por Deus, como alguém imperfeito, né? Então a igreja não tem esse olhar de que ele também vai errar e é imperfeito. E aí também tem esse equívoco, além do equívoco de muitas vezes achar que a igreja é sua, né? Na prática, né, o discurso até aponta para o Senhor, porque não tem como pregar a Bíblia sem dizer que a igreja é de Cristo, mas muitas vezes na prática acaba se apropriando dos irmãos ali. Isso. Mas também tem o lado dos irmãos que não conseguem compreender que o líder que está ali é alguém que vai falhar e que precisa de oração, e que precisa de amparo, que precisa de correção por vezes, né? E isso é algo que por vezes falta para nós, essa compreensão de que estamos todos juntos, lado a lado, e todos nós carecemos da graça e da misericórdia do Senhor Jesus, né, Giovanni? E eu vejo que muitas vezes nós, como membros, é que formamos esses pastores dominadores da igreja. Exatamente. Entende? Porque eu começo a idolatrar o pastor A, o pastor B, o meu líder, e essa idolatria, como são pessoas imperfeitas, eles acabam absorvendo isso como bom, como algo, ao invés de apontar para Cristo, eles acabam deixando que isso fique nele. Sim. Né, e não reflete, então, para o crescimento, para a glória de Cristo. Que é diferente de honrar. Né? Totalmente diferente. Honrar honrar. Eu sou um cara que eu gosto e sou filho de pastor, então eu sei quantas vezes eu olhava para o meu pai fazendo coisa para irmãos que não estavam nem aí, e hoje eu sou o contrário. Hoje eu trato, obviamente que passei por um processo, entendi, melhorei, cresci, e hoje eu trato os pastores com o maior respeito possível, mas, cara, entendendo que quando um deles cai, eu sou o primeiro a levantar, a estender a mão e dizer, levanta porque somos iguais. Só tu foi chamado para um cargo diferente do meu, talvez. Eu acho que, assim, ó, uma coisa que eu preciso... eu sempre gosto de falar é que quer honrar o teu pastor, mano? Você aí quer honrar o seu pastor? Existe uma forma que ela é infalível, cara. Dê dinheiro aí. Não, tô brincando. Não é isso. Não, quer honrar o pastor, cara? O pastor se sente honrado quando? Duas formas. Quando ele está ensinando a palavra e você está crescendo, porque isso, consequentemente, vai para a segunda coisa, que vai deixar o trabalho do pastor mais leve.
Então, assim, cara, quando você você facilita o trabalho do pastor, você auxilia em todas as áreas, né, da igreja e auxilia no crescimento de outros irmãos, à medida que você vai crescendo, você está honrando o seu pastor, cara. Então, assim, a maior forma hoje, né, que você falou agora de, poxa, eu sempre procuro honrar os meus pastores. Cara, eu te conheço, eu sei que tu é um cara que pega junto e, cara, pra mim, cara, é a forma infalível, assim, é o pastor ver que o tamo junto é um tamo junto de verdade, assim, sabe? E entender que meu pastor também é imperfeito, ele também cansa, ele também, às vezes, tem os problemas em casa, às vezes não, né? Ele sempre tem conta para pagar e tá nos perrengues nos perrengues também, e eu preciso ajudar ele. Então, cara, essa maneira, eu acho que é a maneira mais infalível e honrando, deixando o trabalho do pastor mais leve. Até semana passada foi engraçado. Eu tava na escala para pregar no esconderijo lá. E aí eu preguei sábado à noite no esconderijo e domingo era o meu dia da escala de estar no estacionamento. Aí teve um irmão que olhou para mim assim, ó, não era tu que pregou ontem lá? Eu falei, do isso. Púlpito ao e hoje portão. Tu tá aqui? Eu falei, é isso, irmão. É isso aí, mano. Mas essa é a ideia, eu sempre tive essa ideia e meu pai sempre ensinou isso. Ajude o pastor. Meu pai conhece o Sebastião há muito tempo, né? Meu pastor da igreja ali, que eu congrego. E ele sempre disse, ajuda ele, Gil. O que tiver que ajudar ele, ajuda ele. E eu sempre aprendi assim, então, se eu puder fazer, e eu acho que tu falou algo muito importante. Eu acho que esses dois pontos, servir a igreja, deixa o fardo do pastor mais leve e crescer, com certeza. espiritualmente falando, ou seja, cresça no conhecimento, porque isso também vai te deixar mais leve, porque tu vai compreender coisas... Exato, cara. Eu comecei há um tempo já... Cara, desde quando a gente começou a plantação da igreja, a gente começou com uma coisa e a gente foi subindo a régua. Sim. Foi subindo a régua. Aí quando chegou esses dias, eu pregando num culto de domingo, assim, aí tem algumas críticas, né? Ah, tu não prega, tu ensina. Eu não sei como alguém prega sem ensinar, mas tudo bem. Aí, cara, tá ficando, acho que muito complicado, o pessoal não tá acompanhando o teu raciocínio. Aí eu não sei se eu fico triste ou fico feliz, né? Eu fico feliz que a gente tá conseguindo crescer. Não, triste porque eles não estão. Exatamente. E aí um amigo, o Lucas Passos, né? Que vocês conheceram o menino Lucas Passos. É um homem agora, né? Casado. Falou uma coisa que é real. Ele falou assim, pastor, quando eu comecei a faculdade de Direito, começaram 60 pessoas. Ao longo do tempo, alguns foram parando por questões financeiras, outros foram parando porque o conteúdo era muito difícil, outros foram parando porque não queriam entender mesmo o conteúdo. Porém, a matéria nunca parou. O curso seguiu como ele tinha que ser. Se formaram 25 de 60. Ele assim é a igreja. Eu falei, meu Deus, mano, que analogia linda. E é assim, mano, é assim. Por isso que eu comecei dizendo que a igreja não vai ser um negócio de sucesso, um empreendimento de sucesso, quando você subir a barra dela. Humanamente falando. Humanamente falando. Porque de 60 vai formar 25. Só que, cara, se a gente parar para analisar assim, desses 60, esses 25... cresceram espiritualmente, se tornaram cristãos verdadeiros e genuínos e não nominais, sucesso absoluto. Então, cara, o que nós precisamos? A igreja precisa subir a barra, com certeza, só que nós, como membros, precisamos estar dispostos a subir essa barra junto com a igreja. Senão a gente não vai conseguir, cara. A gente não vai... E daí, consequentemente, vai levar a todos os outros problemas. Eu vou deixar o fardo do meu pastor mais pesado, eu vou estar ali mais atrapalhando a igreja do que auxiliando ela. Né? E eu não estou falando de novos convertidos, né? Os novos convertidos têm o tempo deles. Mas, irmão, eu estou cansado de pegar crente velho, que você pergunta para ele assim, o que é o evangelho? Ele, então, né? Vamos nos ater a... Quem é Jesus? Quem é Cristo? Essa foi uma pergunta... É legal entrar nessa aí. Mas aí talvez você ouviu aí, você pensou, cara, realmente, deixar o trabalho da liderança mais leve, isso é bom. Para quem é líder, já provou disso na pele. É algo bíblico, isso que teu pai te ensinou.
né? Se a gente for pegar em Hebreus capítulo 13, versículo 17, vai dizer assim, ó, olha que legal, para quem está ouvindo aí. Obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Então, assim, submetam-se a eles, à autoridade deles, porque eles cuidam de vocês como alguém que vai prestar contas ao Senhor. Aí ele continua dizendo, obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Olha que ensino incrível. Quando você torna o trabalho pesado, você acaba não aproveitando daquela liderança, daquele ensino. Você acaba fazendo que o trabalho fique tão pesado que ele perde a alegria de estar lá servindo você, ele vai cansando, ele vai fadigando. Agora, quando você segue a instrução bíblica de que sabe que eles vão prestar contas ao Senhor, você serve eles com toda a alegria, se submete à autoridade deles, fica um trabalho leve, não fica pesado. Aí o líder ele trabalha com alegria, e quem vai ser o maior beneficiado com essa disposição e com essa honra que você vai estar dando a ele, sabendo que ele está prestando contas ao Senhor, é você mesmo. Sim. Porque diz aqui, ó, vai ser proveitoso para vocês. Se vocês deixarem pesado, não será proveitoso para vocês. Então, por vezes, os irmãos acabam complicando as coisas, né, para a liderança, e em algumas situações fazem até um motim para um negócio, né? E aí fica aquele negócio pesado, a liderança não consegue liderar, não consegue explicar, não tem honra muitas vezes, né? Exatamente. E aí o próprio Jesus diz, olha, profeta só não tem honra na sua própria casa, no meio da sua parentela aqui. E é interessante que na sequência desse versículo diz que e Jesus não pôde fazer muitas coisas ali. Né? Porque onde não tem honra, não tem como se fazer muita coisa. Tudo fica amarrado, né? O próprio Cristo não fez muitas coisas ali no meio dos dele, porque não tinha essa honra. Né? Então isso é muito interessante quando a gente olha para uma igreja imperfeita, e consegue enxergar esses irmãos que estão ali, são imperfeitos, mas estão na liderança, sabem que vão prestar contas ao Senhor, mas estão dispostos a servir, e você precisa deixar esse trabalho leve, né? Exatamente. E a igreja tem um chamado, né? Aí que tá. Ela tem um chamado. A igreja tem uma vocação, né? A igreja tem uma vocação e os irmãos... Aí, cara, a gente vai entrar numa série de coisas complicadas, assim, né? Posso falar, não? Claro. Todas. A gente chamou pra falar. Tá? Um processo... Processo vem. Isso. Cara, é que assim... a gente tá entendendo, cara, errado, né? Olha o texto que você leu aí. Os líderes prestarão contas a Deus. Então a gente pega, cara, e a gente faz assim, ó. A gente acha que é só a questão financeira do negócio, né? Então a gente... final de Gálatas ali, Paulo vai falar sobre o sustento dos líderes, né? Sim. Então, o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o seu pastor, aquela pessoa que está ali se dedicando, debruçado na palavra, ele precisa de sustento para que ele possa, de fato, se debruçar na palavra, estudar, para poder te ensinar bem, cuidar bem de você. Esses dias eu tive que ir num velório, né, da mãe de uma pessoa lá da igreja, 3 horas da tarde. Cara, por eu estar integral é que eu consigo fazer isso, entendeu? Então, mas só que, cara, o sustento do pastor, eu não sou daqueles que acredita que o pastor tem que trabalhar fora e tal, não. Acho que o pastor tem que estar dedicado para aquilo que ele se propôs a fazer. A palavra de Deus. Só que o problema, irmão, é que nós estamos enriquecendo os nossos líderes de maneira cega, porque eles terão que prestar contas. Então a gente está aí, né? Porque a gente saiu de um extremo, a gente foi de pastores que viviam na miséria, porque pastores tinham que viver na miséria, a pastores andando de helicóptero e Porsche e assim por diante.
Tá. Entendeu? Aonde eu quero chegar? Que a igreja por si só, então, se ela se tornou um negócio de sucesso, como eu falei no começo, os irmãos se tornaram clientes. E se os irmãos se tornaram clientes, você está vendendo um produto, eles estão comprando um produto. Aí o que as igrejas fazem? As igrejas elas precisam criar a maior experiência possível para que as pessoas lá de fora venham aqui para dentro. Então aí eu crio luz, máquina de fumaça, aquela coisa e tal. Tu é contra isso? Não, sou contra quando é só isso. Então a gente cria isso para que as pessoas de fora venham e tenham uma experiência. É o sensitive, né? A igreja, a hyper church que a gente chama, né? Então elas vêm e têm essa experiência e compram um produto seu. E elas vão embora sem de fato ter um encontro com Cristo e um encontro com o Evangelho. O que as igrejas estão fazendo? Alimentando um fenômeno chamado deísmo moralista terapêutico, aonde Deus ele não se intromete na tua vida, ele não se intromete na história. Sabe a história do relojoeiro? Deus deu a corda no mundo e deixou o mundo rolar? Já ouviram isso? Não, essa eu não ouvi ainda. É o deísta, né? O deísta acredita que existe um Deus, que ele está lá, ele deu a corda no mundo, só que saiu fora. Ele até vê tudo e tal, mas ele não se intromete na tua história. Se virem. E não se intromete na história do coletivo, né? Então esse deísmo, ele não vai entender que a progressão da história, né, que Deus parte de um ponto e vai realizando os seus propósitos até chegar num outro ponto. A encarnação do Messias e agora a segunda vinda do Messias. Então nós entendemos que Deus está envolvido com toda essa história. E o deísta não acredita nisso. Aí nós temos o fenômeno chamado deísmo moralista terapêutico, que é, se você fizer uma pesquisa, foi feita uma pesquisa entre os jovens e adolescentes, eles acreditam em Deus, só que Deus não é um ser soberano que está acima de todos nós. Ele serve só para fazer as coisas que eu desejo. Então ele criou... É o gênio da lâmpada. Ele criou a gente para sermos o mais felizes que nós possamos ser, o mais legal que nós possamos ser, e ele não se intromete na tua história. Então eu só vou até Deus, eu só invoco a Deus quando eu preciso dele. Então o que eu faço? Se a necessidade do povo é essa, se a nossa sociedade é totalmente deísta, moralista, terapêutica, eu vendo o produto que eles querem comprar. Então a igreja produz essa experiência. As pessoas vão na igreja apenas no domingo, buscam aquilo que ela quer, preciso como é que é? Preciso de uma benção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair Acabaram de tomar o primeiro processo da Eichla, eu acho que é. Aí a pessoa vai e consegue isso e ela vai embora. E ela só volta quando ela precisar de outra bênção até ela... Entendeu? Então as pessoas se tornaram consumidoras da igreja, consumidoras e sanguessugas da igreja. Eu dei uma volta gigante para dizer o seguinte, que com isso... Não, tu foi lá na corda, tá? Foi lá no relógio. Eu tô na corda, eu tô puxando a corda ainda, tá? Agora que eu tô entendendo aqui. Com isso, as pessoas sendo consumidoras, as pessoas procurando a igreja só quando elas precisam de alguma coisa, ou as pessoas procurando a igreja só para ter a maior experiência mística que elas possam ter, elas não entendem a vocação da igreja. Porque a vocação da igreja, ela não é só minha como pastor. Ela é nossa, como corpo de Cristo. E qual que é a vocação da igreja? Se o assunto de Deus no mundo é o evangelho, qual que seria, então, outro assunto da igreja no mundo? Se não o evangelho. Se não entregar o evangelho. Se não entregar o evangelho. Só que o problema, meus irmãos, por que eu estou citando isso tudo e a minha crítica a isso ela é forte? Justamente porque essa vocação não é só de quem está lá na plataforma com o microfone na mão. Essa vocação ela é do corpo de Cristo, dos irmãos reunidos em todas as partes do mundo. Só que, cara, eu faço isso, eu tenho então clientes, eu sou o dono da igreja, os meus membros eles são clientes que não entenderam a vocação da igreja, e aqueles que trabalham junto comigo são meus funcionários. Só que Paulo está dizendo assim, ó, já no começo, primeira linha, Paulo chamado para ser apóstolo de Cristo.
Ele entrega já as qualificações dele como apóstolo. Só que ele vai dizer que ele não pediu isso. Ele vai dizer em outras cartas, né, que ele não pediu isso. Que isso foi dado por Cristo a ele. Ele fala aos Gálatas. Foi entregue por revelação, eu não pedi isso. Foi o Senhor Jesus que me comissionou. Só que ele me comissionou. Agora eu não tenho para onde fugir. Eu sou um apóstolo de Cristo. Aí ele, sendo o apóstolo de Cristo, ele sai entregando o evangelho, o assunto de Deus no mundo. Porque Paulo entendeu a vocação da igreja. Sai entregando. E ele sai fazendo o quê? Fundando igreja. Só que em nenhum momento ele arroga para ele a propriedade dessas igrejas. Ele sempre vai dizer, ela é de Cristo. Uhum. E quando ele vai falar dos irmãos que estão junto com ele, como que ele vai falar? Os meus discípulos? Os meus funcionários? Os meus... Ele fala ali, né? Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Alguém que estava com ele, que trabalhava com ele. Em alguns momentos chama os meus cooperadores. Os meus cooperadores, né? Que cooperavam com ele. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que eu tenho uma vocação hoje, que é pastorear uma igreja. Só que essa vocação de entregar... A vocação pastoreio é minha, beleza. Só que a vocação da igreja como um todo é entregar o evangelho ao mundo. E, cara, me desculpem, mas isso a igreja brasileira não está fazendo. Porque se nós formos analisar a cristandade hoje no nosso país, nós somos mais de 80% cristãs, pelos números do IBGE. Né? Sim. Porque nós temos 30 e tantos por cento de cristãos evangélicos e 50 e tantos por cento de cristãos católicos. Como diz um pastor conhecido, se nós somos de fato o sal da terra, ou seja, se nós estamos entregando o evangelho de fato ao mundo, estamos cumprindo a nossa vocação, nós já temos sal para estragar um almoço. Nós já teríamos evangelizado o Brasil inteiro e teríamos que exportar missionários. Cara, nunca foi, acho que, tão difícil enviar missionário. Cara, a igreja esqueceu da vocação dela, do assunto dela, que é entregar o evangelho. Por quê? Porque nós estamos preocupados com as nossas coisas, nós estamos preocupados com os nossos quadrados, nós estamos preocupados com as nossas paredes pretas. E não é uma crítica, irmão, a parede da minha igreja também é preta. Nós estamos preocupados com a nossa tribo, quando na verdade a igreja deveria ser a junção de todas as tribos. Como? Entregando o evangelho ao mundo. Então, mano, eu tenho essa dura crítica, assim, porque não tenho nada contra essas coisas aí, volto a dizer, né? Não, tá tudo certo. O problema, cara, é que a gente tá, com isso, nos fechando dentro das nossas igrejas, colocando... Esquecendo da missão. Esquecendo da missão, colocando um líder como centro de tudo, aí vai acontecer aquilo que o Giovanni falou. Porque nós estamos colocando o nosso líder como centro de tudo e não mais como Jesus. Só que o coração dele também é caído como o meu. Ele também é imperfeito. E ele vai começar a receber essa adoração. E é onde o bicho pega. Entende? Então, cara, é duro, né? É difícil, é complicado. Porque, poxa, hoje a maioria das nossas igrejas, elas estão tentando ser modernas num contexto moderno também, né? Porque é uma luta tu plantar contemporânea. É uma luta tu plantar uma igreja, irmão, bíblica, sem tu estar em 1800. Porque quando nós começamos a igreja, eu queria, pinta tudo de branco, deixa as luzes tudo acesa e é isso aí. Só que aí com o tempo você vai vendo assim, mas tem coisa que não precisa ser assim. Tem coisas que a gente pode, né? Aí a gente adapta. Aí a gente adapta de novo. Aí a gente vai adaptando. Aí a gente vai adaptando. Aí a gente vai adaptando. E daqui a pouco as pessoas estão frequentando o nosso local só para buscar aquilo que elas querem, ter a experiência e indo embora, sem se converter de fato, sem ter um encontro com Cristo de fato e sem entender que elas também fazem parte da igreja e elas também têm uma vocação. Tu teve uma fala antes, Neto, Desculpa aí, gente, a gente chamou pra isso, né? Se fosse pra nós falar, não havia só nós dois, né? Por um tempo eu fui o 8 e por um tempo eu fui o 80, nesse sentido de como ser uma igreja, de como construir o prédio, digamos assim, né? Sim.
E hoje eu não me importo com a igreja que quer ser toda branca e cheia de luz, ou com a que quer pintar de preto e luz colorida. Sim. Tá tudo certo. Quem está lá dentro tem sido de fato a igreja de Cristo? Esse é o ponto. Hoje eu quero ser, não o Giovanni que está se congregando com os irmãos no endereço tal, mas ser um tranqueira. Cara, eu quero ser a igreja de Cristo lá dentro. Eu sei que lá vai ter problema. Se eu parar de congregar com os irmãos hoje, eu me congrego na Afonso Pena. Se eu sair da Afonso Pena e lá para a Rua da Cegonha, daqui 3 anos, daqui 2 anos, eu vou ver irmãos lá com problemas. Se eu mudar de lá e para a igreja nem na rua... 3 anos, mano. Eu sei, eu sei que em 3, 4 meses a gente já descobre. Consegue. Então, ou seja, não importa o endereço de onde eu estou me congregando. É só a gente ver para a Bíblia. Todas as cartas de Paulo para as igrejas eram igrejas, um em cada canto, mas todas com problemas. Então, o que eu quero saber é, quando eu chego em casa, eu me olho no espelho e eu digo, você tem sido um cristão genuíno? Você tem sido um cristão que aponta Cristo para as outras pessoas ou não? Então, essa é a preocupação que eu não vejo muitas igrejas de hoje em dia preocupadas. Que aí volta tudo que a gente falou, que você falou muito bem falado, que foi, estão apontando para um líder que esse líder não é Cristo. E aí eu temo pela nossa igreja. Eu não acredito onde é que está isso. Eu não sei onde está os 33% de cristão evangélico. Eu também não. Sei onde estão. Eu não consigo ver assim, né? Ano passado foi dito assim que nós fomos a classe, né, que mais teve reunião no Palácio do Planalto. Falei, mano, fiquei preocupado. Nós, os evangélicos, né? Porque, cara, o que a gente está fazendo de fato? Porque tudo bem, nós somos imperfeitos, nós temos o nosso coração caído, sabemos disso, ninguém vai ser perfeito, vai todo mundo errar. Tá todo mundo errando. Eu tô errando. Tô aqui fazendo uma crítica e errando constantemente. Só que, será que a gente tá apontando para Cristo de fato, assim? Sabe? Será que a gente tá pegando, tá pregando as escrituras como de fato devem ser pregadas? Será que a gente tá subindo a régua das nossas igrejas e os irmãos estão crescendo? Porque essa é a minha maior preocupação hoje, sabe, Giovanni? Porque se eu de novo a analogia lá do menino, né? Se tenho 25 que se formou, entendeu? Na escola do discípulo, né? Agora, se eu tenho 1000 e ninguém está se formando, mano, aí eu começo a ficar preocupado. Ou os mesmos 25, né? Ou os mesmos 25 também não estão se muito formando. baixo, né? Não estão se formando. E pegando o que vocês falaram aqui, eu lembrei das palavras de Jesus, né? Meio que dando uma parafraseada, mas lendo aqui literalmente, Mateus capítulo 23 diz assim: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Nesse primeiro ponto, eu consigo perceber que o Senhor aponta o erro deles, né? Olha, eles não praticam o que estão pregando. Sim. Eles se sentam na cadeira de Moisés, são mestres, vão sentar, vão se debruçar sobre a Escritura, Aí ele coloca assim, façam tudo o que eles dizem a vocês. Ele não falou assim, então vocês pegam e saiam. Porque, por exemplo, o que acontece hoje, talvez você seja uma pessoa como essa, e o Senhor está falando com você, é que talvez você viu o seu líder pregando algo, usando as Escrituras, pregando algo, mas a vida dele não condiz com aquilo, e aí você se afastou da comunhão com a igreja, porque você viu algo que o seu líder estava pregando e ele não estava vivendo. Jesus diz o seguinte: não, peraí, não precisa sair fora. Ouçam o que eles estão falando e pratiquem aquilo. Óbvio, né, meus irmãos, se ele estiver pregando a palavra, a Escritura. Então, olha o que eles estão pregando. Façam tudo o que eles estão dizendo a vocês. Ou seja, eles estavam pregando o correto. Façam tudo o que eles estão dizendo a vocês, mas não façam o que eles fazem, porque eles
não praticam o que pregam. E aí ele vai dando umas denunciadas que às vezes a gente consegue pegar, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali de, opa, começa a levantar a sua orelha aí, meu irmão. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Os 6 gostam de lugares de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestre. Rapaz, se não chamar o neto de pastor, ele fica ofendido. Se não chamar o Giovanni de presbítero, ele fica chateado. E aí vem algo incrível que Jesus diz, né? Mas vocês não devem ser chamados de mestre. Um só é mestre de vocês. E todos vocês são irmãos. E essa compreensão, por vezes, de que somos todos irmãos, né? O primeiro passo do cristão é entender que ele é um irmão. Isso. Depois vem os dons que o Senhor vai dando e despejando sobre a igreja. E é interessante que, por exemplo, no trecho que a gente leu, no versículo 7, diz assim: de modo nenhum que não falta a vocês nenhum dom espiritual. Também, além desses dons espirituais, né? Enquanto esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então, assim, era uma igreja que tinha tudo. Mesmo que na sequência, por exemplo, no 10, você já vai começar a ver as divisões que tinha nessa igreja. Mas o 2, por exemplo, ele vai falando que a igreja de Deus que está em Corinto, se você for ler Coríntios, meus irmãos, você vai ver assim, como assim igreja de Deus? Não é a igreja. Não é de Deus, tá? Não. Se tem um negócio que não é de Deus, é isso aqui. É a igreja de Corinto. Não é de Deus. E ele diz, olha, a igreja de Deus que está em Corinto, aí, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Do tipo assim, gente, vocês são separados para Deus, vocês não estão vivendo dessa forma. Vocês não estão vivendo dessa forma. Então, por vezes, nós nos afastamos da comunhão da igreja, porque aponto o erro do Neto, aponto o meu erro, o erro do Giovanni, aponto do pastorado, pastor B, das lideranças, né, o ministério de louvor, né? Começa a apontar os erros de todo mundo e querem se afastar. Mas, meus irmãos, não. Nós precisamos... Aí sai buscando mestres, né, para si também, né? Gente, não, esse aqui eu acredito mais, então eu vou ficar aqui, né? E aí vai formando tribos, como o pastor Neto falou aqui. Mas é muito legal a gente perceber isso, que por vezes essa falta de compreensão das escrituras, a gente vive uma vida pesada, né? E amargurada por vezes, porque daí você sai da comunhão e você, quando vê alguém congregando lá, por exemplo, com os irmãos na casa 126, fica, mano, tu vai cair nessa aí, cara? Tu já não bateu com os burros na água o suficiente, tu vai acreditar de novo que, né? O cara tá lá na resgate. Neto não é de hoje. Isso, o cara tá na onda dura e fala, pô, não, os caras estão tudo errado. Cara, você tem que perceber que somos todos irmãos caminhando para o amadurecimento em Cristo Jesus, e Ele mesmo que vai nos mantendo fiéis, porque Ele que tem esse compromisso com a gente. Sim. Né? Isso é gracioso, e aí a gente começa a amar mais os irmãos e olhar mais para o cercado, para o seu cercado. Né? Então, algo que eu cresci muito, e vocês me conheceram nessa época, inclusive já conversei com o Neto várias vezes lá no estúdio da Vertical, que era um estúdio, era uma rádio cristã, mas não era de denominação nenhuma. E como eu vi gente crente em todos os lugares, em todas as denominações, irmãos que eu até hoje falo, cara, esse aqui é meu irmão. Sabe esse amor que eu tenho por irmãos que não congregam na onda, por exemplo, onde eu estou hoje, ou onde o Giovanni está, onde o Neto pastoreia. Mas eu olho, por exemplo, o Jair e falo, cara, aqui é um irmão muito amado. Sim. Né? Isso é bom demais. Demais, cara, demais. E claro, né, a gente tá... Eu também tenho essa... Eu acredito na Igreja de Cristo dessa maneira, né? Quando eu falo a Igreja de Cristo, aí... E eu faço algumas críticas, a pessoa está, não, então a tua igreja... Não é a minha igreja, já está errado chamar de minha igreja, mas tudo bem. Mas é a Igreja de Cristo, é isso aqui. Cara, você é de uma denominação, você é de outra, eu sou de outra.
mas eu tenho plena convicção que nós somos a Igreja de Cristo. E estamos aqui Isso. numa mesa Estamos com as na Bíblias mesa. abertas. Exatamente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, assim, a gente confundiu, cara, a Igreja de Cristo com a instituição igreja. Sim. A gente confundiu isso, assim. E aí é onde pega o negócio, que daí a gente Sim. não consegue... Poxa, estamos falando da vocação da igreja aqui, que é entregar o evangelho. Cada um de uma denominação, estamos aqui entregando o evangelho para quem está nos ouvindo. Sim. Então, nós estamos cumprindo a nossa vocação como igreja. Sim. Né? Então, só que a gente confundiu. A gente confundiu a instituição, a gente botou a igreja institucional no lugar da igreja de Cristo. Sim. É claro que a igreja precisa se institucionalizar, né? É claro que para você fazer alguma coisa, você precisa ir lá ter um CNPJ, porque também você precisa andar na lei dos homens. Por né? lei, né? Você precisa andar na lei dos homens. Então, é óbvio isso. Não estou contra isso, né? Não adianta também a gente querer ser roots ao extremo, né? Mas o meu problema, irmãos, não é com... É com o nosso coração mesmo. Assim. Como a gente bota a igreja institucional na frente daquilo que deveria ser espiritual. Jogando aqui, só antes do Giovanni, marcha para Jesus. O cara sai fora. Cara. E quando tu fala meu problema, Neto, o meu problema, na verdade, a tua fala não deveria ser o meu problema. O problema que já tinha se falado lá nos tempos passados. Com Ou certeza. seja, esse problema, o que tu enxerga que nós, como igreja, estamos cometendo erro, aqui, ó, as igrejas que Paulo enviou a carta para Corinto, por exemplo, já enfrentavam esses problemas. Exatamente. Então, cabe a nós sempre estar cuidando disso. Né? E olha só, mano. E a marcha para Jesus? A marcha para Jesus é uma coisa. Meu Deus, mano. Enfim. Tomara que ninguém vê. Ninguém vê essa parte. Eu vou deixar não listado esse, tá? Cara, uma coisa que... Olha só, eu queria trazer para vocês uma provocação. Ele largou a marcha para Jesus. Não, agora ele vai dar o contragolpe, tá? Agora eu vou falar. Não, deixar uma provocação assim, porque é o seguinte, cara. A gente também tá... O que torna o ambiente da igreja intragável? Disputas. Porfias, como Paulo fala, né? Dissensões. Toda essa coisa que a gente conhece da igreja que... meu Deus, o ministério de louvor é complicado, né? Os músicos são complicados. Cara... E são. Né? Só que assim, mano, por que isso acontece dentro da igreja? Por um motivo, cara. A gente enxerga a igreja apenas como instituição. Então a gente vê a igreja, a gente enxerga os cargos como um plano de carreira. Sim. Então, assim... se eu falar em diácono aqui, você vai lembrar do diácono como era na igreja, o porteiro, aquela coisa e tal. O auxiliar. Mas diácono é uma vocação incrível, cara, para a igreja. Só que o cara ele não quer só ser diácono, ele quer ser presbítero. Aí se ele virar presbítero, ele quer ser pastor. Aí os nossos pastores dos nossos dias, eles não querem mais ser só pastor, eles querem ser pastor de pastores. Aí o PR antes do nome já não faz mais sentido. Bota um BP. Bispo. Tem o BP? Bispo. Tá. É bispo. Tá. E aí a gente vai chegar até as aberrações que a gente vê hoje de apóstolos e assim por diante, né? Eu chamo de supóstolos. Cara, né? Se não veio... Se a Damares não processar... aquele Pela música? de Itajaí vai. O de Itajaí. Mas, cara, então, cara, eu enxergo exatamente... Eu nem sei do que vocês estão falando. Só pra eu não sei deixar bem quem é o claro. de Itajaí. Mentira, eu sei. Mas, cara... eu enxergo hoje, mano, esse problema, assim, que tá em todas as instituições. Tá lá na tua instituição, lá na tua, na minha. Na minha não. Na minha... na tua instituição é uma benção. Né? Não, mas tem. Tem todo lugar. Só que, cara, esse é o problema. Porque a gente quer galgar um lugar melhor, porque a gente quer galgar alguma coisa. Às vezes, galgar só um ladinho, tipo uma proximidade a mais com o meu pastor. Às vezes, né? Poxa, o Giovanni é mais próximo o pastor Jonathan. O Giovanni é mais próximo do pastor Jonathan do que eu. Então, a gente sempre quer galgar um lugarzinho. Cara, eu sou assim. Fui assim muito tempo. Eu olhava as coisas e falava, poxa, cara, eu queria ser o líder. Eu queria ser. Hoje eu falo assim, não, hoje eu não queria mais ser. Mas é interessante porque, assim, geralmente o cara que
quer tanto, não chega, né? Ou quando chega, o cara já larga na primeira mão. E quando o cara tá no local, o cara vê assim, primeiro, essa prestação de contas que é dada ao senhor, e aí começa já a tremer na base e fala, ih, rapaz, ó a responsa. Não, com certeza. Né? E aí, geralmente, você fala assim, cara, se desse pra afastar esse cálice, seria mais interessante. Porque muitas vezes eles não conseguem perceber os irmãos que ligam pra gente de madrugada. Exato. Esse lado, cara, isso eu falo pra vocês aqui abertamente, que os irmãos da igreja sabem, assim, né, cara? Mas a casa existe há 1 ano e meio. E nesse 1 ano e meio eu já orei muitas vezes pro Senhor fechar ela, cara. Senhor, na boa, assim, já deu. Cara, porque... difícil. Eu tava falando pra vocês aqui, né, cara? Eu não planejei começar ela. Ela aconteceu, assim, ela nasceu, né? E o meu pastor fala que igreja não se abre, né? Ela se nasce. Então a casa nasceu, mano. Então isso me deixa um pouco tranquilo, assim. Foi meio que, né? O pastor lá me emprestou a igreja, a gente começou, então as coisas aconteceram naturalmente, assim. Mas, cara, em 1 ano e meio, assim, cara, eu já... Deus, manda esses irmãos embora. Manda eles para outro rebanho, né? E, cara, todas as vezes que eu orei por isso, parece que Deus dava uma crescidinha, assim. Senhor... Sabe, cara? Porque é difícil, mano. É difícil. Tem dias que é angustiante, tem coisas que são complicadas. Mas, graças a Deus, sempre tem irmãos que deixam o fardo mais leve. Então, ontem eu tava lá com os irmãos e ao mesmo tempo, os irmãos que me chateiam e que às vezes fazem eu pensar em desistir, são os irmãos que me animam e dizem, pastor, tamo junto, tamo aqui, e vamos lá. Entendeu, cara? Então, assim, no fundo, como não congregar, né, cara? Como se afastar do corpo de Cristo, né? Sim. Como se afastar de algo que o próprio Cristo é o dono, né? Que o próprio Cristo é o corpo do próprio Cristo, né? E como é importante essa comunhão, né? Demais. Cara, eu tenho irmãos que não frequentam e eu falei, como? Como não consegue estar num grupo pequeno? Como não consegue estar semanalmente conversando com alguém sobre as escrituras, sobre os problemas do dia a dia, né? Como? Não tem como, cara. E a gente vê quando... olha só, cara, a gente tá aqui em 3 pessoas e a gente vai longe aqui, batendo papo. Sim. A gente vai longe, porque, cara, a gente tem... Se não fosse o Arthur... Se não fosse o Arthur. O Arthur tá aqui já, né? Tá debulhando na orelha. Mas, cara, se não fosse o nosso curto tempo, nós teríamos um episódio aqui de, sei 4, lá, 5, 6 horas. Fácil, Mas tu né? topa parte 2 ou não? Com certeza. Pronto, não, já temos um Com certeza. sim A dele, garantia tá? de um outro processo. Até porque nós nem falamos do texto, né? A gente nem começou ali, né? Só deu aquela esfarelada. Só esfarelada, Mas, cara, se eu poderia deixar hoje, assim, uma mensagem para quem nos ouve, assim, que talvez esteja afastado do corpo de Cristo, é que retorne imediatamente. Assim. Porque apesar de todos os problemas e apesar de ter só gente imperfeita, cara, é o melhor lugar para se estar, né, cara? Pô, ontem a gente estava lá, a nossa igreja é muito simples, é um louvor muito simples, é uma coisa assim muito simples demais, assim. Só que, cara, ontem lá, cantando com os irmãos, olhando pro lado e, poxa, tem gente aqui que pensa que nem eu. Poxa, tem gente aqui que é salva pelo mesmo Cristo que eu. Estamos aqui. Tem gente que sai de casa 9 horas da manhã num domingo e não sou só eu não tô louco. Eu não tô louco. Tem gente, se eu tô louco, eu tenho louco junto comigo, né? E, cara, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, olhar pro lado assim e ver os irmãos, cara, poxa, não tem preço, assim. Então, como eu disse, às vezes a gente se chateia com um irmão ou outro, mas os mesmos irmãos que nos chateiam nos suportam e nos dão força para continuar, assim, né? Que demais. Giovanni. Aquele sorriso, Giovanni. Deve ser aquele irmão que... Tu sabe do que eu tô falando. Isso é maravilhoso, tá? Quando tu joga assim, tu sabe do que eu tô falando aqui. Diferenciado, né? Já fui pior. Já foi. Deixa eu tô armado ainda, Giovanni. Eleitor de Bolsonaro.
Isso aí sempre, tá? Inclusive no momento. No momento. Por que leva, né? O cara numa conversa de tá armado, né, cara? Meu Deus. Duplo, né? Com a Bíblia e na cintura. Pronto. E aqui, aproveitando o gancho que o Neto lançou aqui, em Hebreus também, aí voltando em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, e aí eu deixo também um conselho bíblico aí para vocês, que diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja. Então, e aí ele dá só eu ia parar aqui, mas ele dá só um chorinho, segundo o costume de alguns, tá? Porque tem alguns... Isso dá um corte, tá? Bem bacana. Pronto. Só essa leitura. Isso. Tem alguns que, eu consigo, tipo em festa junina, né? Eu consigo pegar um pouquinho aqui em casa, no YouTube aqui, no Spotify, ouço um pouquinho do Santo Podcast, ouço um pouquinho do podcast e tal, do podcast, uma pregação aqui, uma pregação lá, e não tem a comunhão com os irmãos, né? Ou alguns que querem viver carreira solo. Sou eu e Deus. Eu sou a igreja. E nada mais. Até uma coisa importante, né? Tá. Antes de tu continuar aí. Gente, você não é a igreja. Nós somos a igreja. Isso. Então a igreja nunca é você sozinho, que você vai ser só um dedo fora do corpo. Exatamente. E quando você tira uma parte do corpo fora do corpo, não precisa ser muito... Tu não é corpo. Não, vai apodrecer aquela parte, vai morrer, vai dar cheiro ruim, o negócio vai ficar feio. Só pega um médico aí com um braço decepado pra você ver. Tim Keller fala, né, cara, que ovelhas estão no rebanho, membros estão num corpo, galhos estão na videira. E quando estão fora disso, morrem, né? Olha. Então, nós somos ovelhas, Jesus vai dizer que ele é a videira verdadeira e nós somos enxertados nele, somos os membros do mesmo corpo, então não tem como caminhar sozinho. Não tem e não faz sentido eu tirar esse dedo e guardar lá no meu armário lá em casa. Ele não faz mais parte do meu corpo. Exato. Então, ou seja, eu preciso frequentar uma comunidade. Acho o endereço mais perto da tua casa ou mais perto da Bíblia, né? Isso. E frequente esse lugar. Exatamente. Então, não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas, mais o que? Procuremos encorajar-nos uns aos outros. Era o que o Neto estava comentando aqui, de que, quando eu tô mal, o cara chega, meu pastor, estamos juntos. É isso aí. Sabe? É isso aí. Encorajando uns aos outros. Ainda mais quando vem que se aproxima o dia. Por vezes, nos esquecemos de algo tão essencial, de que o Senhor está voltando. É isso aí, mano. E nessa exortação mútua e nesse encorajamento mútuo, a gente volta naquilo que o Giovanni falou, né? Que os nossos pastores também são imperfeitos, né, cara? Sim. Então, assim, às vezes a gente pensa que o pastor é o perfeitão, né? Tá lá, figura irrepreensível. Só que não, às vezes a gente chegar e dar um abraço nele e dizer, cara, tô aqui contigo, tô aqui, tá? É bom. E auxilia. Isso, tipo, orem por mim. Orem por mim, né? Cara, eu lembro uma vez que eu tava tocando num Dia da Visão, lá na Onda, e aí o Lipão falou assim, cara, eu vou falar um negócio pra vocês, meus irmãos. Se eu falasse pra vocês todas as minhas dificuldades, não sobrava um aqui. Não sobrava um aqui. Porque essa compreensão de que somos falhos e é pela misericórdia de Deus que estamos fazendo, por vezes, aquilo que não queríamos fazer, mas o Senhor nos deu essa responsabilidade, e mostrar que somos falhos quebra o gelo de que agora você não pode errar. Pronto, então, ele estava fazendo nada mais do que, irmãos, eu estou nessa função pastoreando a Onda, mas eu sou falho como vocês. E se eu falar isso, abrir assim para todo mundo, não vai ficar um aqui, né? Então, quando a gente percebe que todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus, a caminhada fica mais leve, porque um começa a suportar o outro, abençoar o outro. Isso é muito bom. E suportar tem os dois sentidos, né, cara? Sim. Né? Porque suportar, claro que a Bíblia está falando de dar suporte, né? Só que às vezes a gente tem que suportar esse irmão. Mas tem mesmo, cara. Eu não te aguento mais. Preciso caminhar junto. Só que Jesus vai mandar, vai dizer isso para nós, né? Amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente pensa, cara, é o mais difícil, amar o irmão. Porque o irmão é chato. Sim. Só que eu sempre falo pra galera lá, gente, vocês também não são a galera mais legal do mundo, né? E outra,
a gente consegue... Tudo que Deus pede de nós, Ele já nos deu em Cristo. Sim. Então, se Ele pede para nós amarmos os irmãos, a gente consegue, Ele já nos deu em Cristo. Né? Sim. Então, basta acessar. Basta acessar isso. Pega a chave. Demais. Não, pega a chave! Tava faltando a chave! Chave, 5 chaves. No próximo episódio eu vou trazer 5 chaves. Para você ser um bom cristão. Olha, meus irmãos, que alegria nós recebemos aqui o Pastor Neto. Cara, mais demais, uma vez, cara. muito obrigado. Esperamos para uma parte B aqui também. Vamos sim, cara. Vamos podcast. Sim. E é como eu falei, né? Se deixar, nós vamos longe não, aqui, né? Se né? deixar, a gente vai. Só que como tem um ponto eletrônico, aquele Deu eleitor... Arthur eletrônico. Deu Arthur Aquele, eletrônico. Acho isso. que ele tá com fome, mano. Não, aquele que esperava ansiosamente Pelo pastel. Não, pela terceira via. E que não veio. E ela não veio. Ela não veio. Mas eu quero Mas agradecer. Jesus virá. Pronto. Toma. Não. Então, meus irmãos, que você possa ter sido abençoado com o papo hoje aqui com o Pastor Neto da Casa 126. Também, se você quiser fazer um convite para os irmãos, até para conhecer um pouco mais dos irmãos, fique à vontade aí. E lembrando que todos os irmãos têm a liberdade, se quiser, e achar que foi edificante, para compartilhar, mandar essa mensagem para o grupo de jovens, enfim, para os seus familiares, até mesmo para aquela pessoa que se teve uma desilusão com um líder e se afastou, ouviu algo na igreja, na comunhão dos irmãos e se afastou por conta daquilo. Acredito que esse podcast vai ser de grande valia para mostrar que todos nós estamos nessa caminhada e é o Senhor mesmo, né, que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo em nós e nós vamos, enfim, em um dia eu espero e tenho a plena certeza, e eu espero na questão não de só esperar, de esperançar mesmo, né, estar com o Senhor e vivermos juntos eternamente. A palavra está com você, meu irmão. Então, estamos lá pastoreando a casa... Tô aqui, né? Estamos lá pastoreando a Casa 126. É uma igreja bacana, independente do pastor. E fica o convite. Fica o convite para você aí, irmão, quiser visitar. Nós temos nosso discipulado em grupo às quartas-feiras, que nós tomamos um café juntos e depois estudamos a palavra. E no domingo, às 9h30 da manhã, estamos lá para cultuar o Senhor e entronizar aquele que vive, o dono da igreja. Boa. Amém. Amém. A casa é Somos Casa 126. O Instagram né? é Somos Casa 126. Fica na Rua das Cegonhas, Rua das 165. 165. Para quem é de Joinville, tá aí. Para você que é de fora... Iririu. Bairro Iririu. Para você que é de fora, procure aí uma igreja mais próxima da palavra também. E pegue pregações no YouTube. Pega aquele que quebra tudo que falou, né? Pegue pregações e chame o pastor que tá no YouTube de pastor. Mas eu digo que eu tô trabalhando em Jaraguá do Sul e todo dia eu faço esse trajeto aí, eu fico quase 2 horas no trânsito. Todos os dias. E todos os dias eu assisto uma pregação. Eu ouço, andar dirigir vendo. Isso é melhor do que eu ficar ouvindo algumas rádios. Sim, não é benção, cara. Entendeu? Cara, a era digital trouxe essas facilidades, né? Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você precisa procurar uma igreja bíblica. E outra, né? Hoje a gente tem tanta... aí a gente vai mais 4 horas aqui. Mas assim, a gente tem tanta opção que às vezes a gente vai ouvir pessoas que a gente não conhece, não sabe da vida, não sabe da vivência, como ele trata a família, e às vezes a gente fica consumindo pessoas que a gente não tem noção de como é a vida daquela pessoa, né? Então é só tomar esse cuidado. Obviamente, Giovanni já tem uma maturidade de entender quem que ele vai ouvir, né? Agora você não sai ouvindo na louca aí. Prefiro, meu conselho para você é botar uma Bíblia falada no seu carro. Muito bom também. E aí ouça, que é muito bom, do que sair aí à procura de gente que fale bem. Amém, meus irmãos? Amém. Muito obrigado, então, todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima. Que Deus abençoe.